do Senhor, bom dia, graças a Jesus, mais um dia, Deus abençoe poderosamente, te dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus, em nome de Jesus. Irmão, bora para a palavra de Deus, porque Deus é fiel, em nome de Jesus, e tem vitória para nossa vida, tem direção para nossa vida. Então, em nome de Jesus, toma posse da graça, do cuidado e da misericórdia de Deus. Consagra o seu dia aí na presença do Senhor. Saiba que Deus está tomando conta de tudo em nome de Jesus. Irmão, eu preciso entender uma coisa aqui. Eu vou falar para você bem clarinho. Não fica na luz que o mundo oferece. Não fica no reino do mundo. Presta bem atenção. Lembra aonde você estava e da onde que Jesus nos tirou? Mateus capítulo 4, versículo 16 diz assim: o povo que jazia nas trevas viu uma grande luz, e aos que estavam detidos na região da sombra da morte, a luz raiou. Daquele momento em diante, Jesus passou a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Irmão, se preocupa com o reino do céu em nome de Jesus. Se arrepende, se preocupa com o reino do céu. Aonde eu e você estava? O povo que jazia nas trevas viu uma grande luz. Quem é a nossa luz? É Jesus. Oh, meu irmão, em nome de Jesus, presta atenção, querido. Presta atenção aqui comigo. A sua luz é Jesus. Presta bem atenção. Se eu ficar na luz que vamos supor, ele está falando do reino de Deus, né? Daquele momento em diante, Jesus passou a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Irmão, eu preciso do reino do céu. O reino do céu já é chegado há mais de 2000 anos atrás, precisamente 2026 anos atrás, né? Nossa contagem vem de Jesus para cá. Irmão, presta atenção. Em nome de Jesus, entenda uma coisa: eu não posso andar na luz que me é oferecida pelos outros. Eu preciso andar na luz de Jesus. Quem te resgatou da sombra da morte? O povo que jazia nas trevas viu uma grande luz, e aos que estavam detidos na região da sombra da morte, a luz raiou. Daquele momento em diante, Jesus passou a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Irmão, o povo estava detido na sombra da morte. O povo estava na região da sombra da morte, nas trevas. Era quem? Eu e você. Meu irmão, em nome de Jesus, nós precisamos entender o contexto da nossa vida, na onde nós estávamos e da onde Jesus nos resgatou, da região da sombra da morte. O povo que jazia em trevas viu uma grande luz. Nós vimos a grande luz. Quem é a grande luz? É Jesus. Irmão, presta bem atenção. Continua aqui, ó. Ele fala assim: daquele momento em diante, Jesus passou a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Irmão, em nome de Jesus, presta bem atenção. Às vezes nós estamos sendo alimentados e não é por Jesus, é por uma situação, é por outra situação. A luz que está brilhando não é a de Jesus. Presta bem atenção. Tem luz fictícia sendo brilhando. Ó, vamos lá. Aonde nós estamos? Nós estamos num contexto, não estamos? Nós estamos num país. E qual é o reino desse país? O reino do nosso país agora, nesta ocasião, é do governante que está lá, nesse momento. Não tem um governante lá? Uma autoridade máxima? É certo? Um presidente? Então, o governo que nós estamos é o governo daquele presidente que está lá. As coisas acontecem conforme ele vai dando as ordens, né? E assim, cada estado pelos governadores, não é assim? As coisas vão acontecendo. Mas o que eu preciso entender? Eu preciso do governo de Deus. Eu preciso do reino de Deus. É claro, você está entendendo que nós não somos monarquia, né? Então nós não estamos falando tô falando de governo, né? O reinado, o governo. Irmão,
Nós precisamos do governo de Deus na nossa vida, do reino de Deus. Se eu continuar olhando as coisas na ótica que o governo me oferece, eu não vou enxergar, querido. Deixa a luz de Jesus brilhar, que vai te tirar das trevas, vai te tirar da situação contrária, vai nos tirar das trevas, da situação contrária, em nome de Jesus. Presta bem atenção. Ó, o que ele fala aqui para nós? Ó, ele fala assim, ó. É, Mateus 6, 26. Contemplai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiro, contudo vosso Pai celestial a sustenta. Não tem de vós muito mais valor? Presta bem atenção, o que ele está falando? Ele está falando assim, ó, você está vendo o passarinho não está preocupado, o passarinho não está preocupado se ele tem comida lá no armário dele, se ele tem a vasilha cheia de arroz, se ele tem a vasilha lá cheia de feijão, e tem carne. Não, ele não está preocupado com isso, ele está preocupado em voar para lá, voar para cá, cantar, canta de manhã, aí quando é de tardezinha, canta novamente, durante o dia canta, se tá sol, ele vai para debaixo de uma árvore. Irmão, preste bem atenção, o que ele está falando? Contemplai, olha, contempla, fica observando, as aves do céu não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiro, contudo, vosso Pai Celestial a sustenta. Não tem de vós muito mais valor do que ela. O que ele está falando? Ele está falando que Deus está cuidando do passarinho, e está falando que eu e você temos muito mais valor. Em nome de Jesus, busca o reino de Deus, entenda que nós precisamos do reino de Deus. Olha só, versículo 27. Qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo à jornada da sua vida? Irmão, não adianta você ficar preocupado com outras coisas. Ele mandou eu e você manter um foco. Olha qual é o foco. Aí ele diz assim no versículo 30, 6:30, Mateus 6:30. Então se Deus veste a erva, e então, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no fogo, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé, buscai assim em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos preocupei com o dia de amanhã, pois amanhã trará suas próprias preocupações. É suficiente o mal que cada dia traz. O que ele está falando para mim e para você, querido? Presta atenção. Ele está falando que veste a erva. Ele está mandando, Jesus está mandando eu e você colocarmos o nosso foco na onde precisa ser colocado. E qual é? Em buscar o reino, aonde nós estávamos, na região, nas trevas, na região da sombra da morte, a luz raiou. Irmão, nós vimos uma grande luz que é Jesus. E o que ele está falando para mim e para você? Filho, concentra em buscar o reino de Deus. E você vai entender de maneira prática o que é o reino de Deus, as coisas de Deus, fazer o que Deus apraz, estar direcionado, viver do jeito que Deus quer, e assim nós vamos viver o cuidado de Deus. Portanto, não vos preocupei com o dia de amanhã, pois amanhã trará suas próprias preocupações. É suficiente o mal que cada dia traz. Irmão, para de preocupar com amanhã. Irmãos, presta bem atenção. Eu não estou falando para você não buscar informação, certo? Vai buscar informação. Ó, uma hora a gente vê uma notícia falando de fulano, de ciclano. Será que é verdade aquilo? Será que é mentira? Não sei, faço a menor ideia se é verdade ou se é mentira, isso não é. Mas o que Deus está falando para mim? Ó, vai acontecer tal coisa. Ó, tem uma agenda programada, tem isso acontecendo. Irmão, a gente tem que buscar conhecimento, isso é bom. Mas o que ele está falando para nós? Amanhã vai chegar. Espera amanhã para viver amanhã. O que ele está mandando eu fazer? Buscar o reino. Em nome de Jesus, viver na luz dele. Em nome de Jesus, viver no cuidado dele. Busca o reino de Deus, viva um dia de cada vez, saiba que Deus está cuidando de cada situação, para que eu possa me dedicar ao reino, às coisas do reino, o projeto do reino de Deus e o que Deus nos ordenou a fazer mediante ao seu reino, em nome de Jesus. O que ele falou? Mas todos quanto receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram
não nasceram do sangue, nem da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Querido, recebeu Jesus, você é filho, e filho está sendo cuidado, está sendo abençoado, as coisas estão acontecendo. Presta bem atenção, eu e você não estamos livres de problemas, desafios, dificuldades. Claro que não estamos, não. Estamos no mundo, mas em todo momento eu vou viver o cuidado, a misericórdia e a bondade de Deus. Presta atenção aqui comigo, o que ele vai falar para mim e para você aqui? João 3,13. Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do homem que está no céu. Irmão, em nome de Jesus, o que ele está falando? De Jesus. Ninguém jamais subiu ao céu, senão aquele que veio do céu. Jesus veio do céu para me salvar. Aí ele entra no contexto. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, desse mesmo modo, é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Irmão, olha para Jesus. Lembra que o povo lá estava sendo mordido pela serpente? Deus deu a direção. Levanta aí, faz uma serpente de metal. Todo mundo que olhar para essa serpente... Irmão, foi uma ocasião para aquela época, tá? É outra, uma palavra, um estudo para outro dia, tá? Então, Moisés levantou lá a serpente, todo mundo que olhava para a serpente era curado da mordida da cobra, o veneno não fazia efeito. Querido, levanta Jesus nessa situação, olha para Jesus, Jesus está de pé lá, Deus já levantou ele, por isso, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, desse mesmo modo é necessário que o Filho do Homem, é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê, irmão, não pereça, mas tenha vida eterna. Em nome de Jesus, presta bem atenção, levanta Jesus nessa situação, busca o reino, Jesus em primeiro lugar. Meu irmão, em nome de Jesus, se eu achar que Jesus está morto, morreu e não ressuscitou, eu não vou viver nada, mas se eu entender e crer que ele é poderoso, ressuscitou ao terceiro dia, nós vamos viver o cuidado dele. O que ele está falando? Filho, você estava nas trevas, você viu a luz é Jesus, Jesus te resgatou, a luz brilhou. Agora o que ele está falando? Eu estou cuidando da sua vida para que você se dedique às coisas do reino, para que você se dedique em buscar as coisas do reino. Um dia de cada vez as coisas vão acontecer. Jesus desceu, estava no céu, veio do céu para nos subiu ao céu, porque ele já estava no céu e desceu do céu para nos salvar. Viva o cuidado dele em nome de Jesus. Creia na manifestação sobrenatural de Deus, creia no poder e na manifestação de Deus. Levanta Jesus nessa situação, porque se eu e você levantar Jesus, que é a luz, é mais ou menos assim, tem uma situação. E eu acho que essa situação está mais alta que Jesus. Para com isso, não está não. Jesus é maior que essa situação. Em nome de Jesus, levanta Jesus. Não deixa Jesus. Você acha que Jesus está na onde? Quando eu e você levantarmos Jesus nessa situação, nessa condição, nós vamos ver a luz dele brilhar. Isso quer dizer o quê? Que em nome de Jesus, diante de cada questão, diante de cada situação, Deus, Jesus, é maior. Então eu sei que Ele está cuidando dessas coisas para que eu possa buscar o reino. Olha só, aí ele fala assim, que o Filho do Homem seja levantado para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Portanto, Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Viva a salvação de Jesus, busca o reino, as outras coisas vão acontecer em nome de Jesus. Eu posso não estar passando o que você está passando, eu sei que nós enfrentamos lutas, desafios, tribulações, nós até falamos isso ontem, né? Que tem tribulação, nós enfrentamos tribulação, mas deixa eu te falar uma coisa, se dedica a buscar o reino de Deus, as coisas de Deus, que
as outras coisas vão acontecer, Ele está cuidando da nossa vida. Ele já nos resgatou das trevas, a luz brilhou. Ele já nos resgatou das trevas, a luz brilhou. Nós estávamos na região da sombra da morte, Ele nos salvou. Ele nos deu o direito de ser filho. O momento que nós recebemos Jesus, essas outras coisas, Deus já deu vitória em nome de Jesus e toma posse. Vamos orar em nome de Jesus. Deus Pai, Deus querido, em nome de Jesus, Pai. Nós clamamos o teu reino, da tua justiça nessa hora. Nos enche da tua presença. Nos fortalece com o teu reino e a tua justiça. Manifesta da tua graça e a tua misericórdia nesta hora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Alcança cada um que está comigo. Visita cada um que está comigo. Senhor, é o Senhor que nos tira das trevas. É o Senhor que joga luz nas situações. E nós cremos que o Senhor é maior que essa situação. Em nome de Jesus. A região da sombra da morte, as trevas, cai por terra. Em nome de Jesus, nós declaramos a vitória. O Senhor é a luz que nós precisamos, Jesus. O Senhor é a luz que nos salva e nós tomamos posse do teu cuidado, da tua graça, da tua misericórdia, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus, em nome de Jesus.